Voltamos com o Band Cidade em entrevista hoje falando sobre as ações para melhorar o trânsito na capital. Paulo, em relação ao plano de mobilidade urbana traçado aqui para Manaus, as intervenções já iniciaram? O plano de mobilidade urbana é um amplo plano que precisa ser feito para a cidade de Manaus. Nós vamos começar agora fazendo o plano estratégico, que já é a junção de várias ações que estão sendo feitas, estão sendo planejadas ou que deverão ser feitas, para que a gente tenha num único documento uma diretriz para os próximos anos. A partir daí nós vamos começar a montar o plano de mobilidade urbana. O plano de mobilidade urbana a gente vai ter que criar um cenário, por exemplo, 2015, 2020, 2030. Tem que ter um horizonte. Tem que ter um horizonte, né? Em cima desse cenário de crescimento da cidade, crescimento da frota de veículo, nós vamos estabelecer quais são os elementos necessários para que a cidade esteja organizada nesse cenário criado. Então, é uma linha que a gente precisa criar, precisa estabelecer. Temos alguns elementos que precisam ser levantados. Nós temos um trânsito uma frota que cresce muito rapidamente. A nossa frota, ela tem dobrado a cada 7 anos. Hoje tem o quê? 600 mil Hoje veículos? Tem 600 mil veículos. Então, se a gente for imaginar que ela vai dobrar nos próximos 7 anos, 2020 nós teríamos aí, 7 anos, 2020, 1 milhão e 200 mil veículos. Então, 1 milhão e 200 mil veículos para uma população que deveria estar aí por volta de 2 milhões. Se nós considerarmos uma população de 2 milhões e 100 mil pessoas, nós vamos ter um veículo para cada 2 pessoas. Tá certo? Hoje, nós temos mais ou menos, se a gente ajustar um pouco, nós temos um veículo para cada 4 pessoas. Então, você veja a importância disso. Hoje nós temos, para cada grupo de 4 pessoas, um veículo. Nós podemos ter daqui a 7 ou 8 anos, para cada grupo de 2 pessoas, um veículo. Então, vai estar muito mais gente andando de carro na cidade. E nós precisamos ter vias preparadas para essa enorme quantidade de pessoas andando de veículo. E também um transporte público que seja adequado. Porque a gente se pergunta assim, a solução não está em fazer ruas, está em melhorar o transporte público. É correto afirmar isso. Nós precisamos ter um transporte público de massa, de boa qualidade, para que a pessoa que dirige o seu veículo deixe o seu veículo e ande de transporte público. Só assim a gente vai diminuir na rua a quantidade de veículo. Agora, que as pessoas vão continuar comprando carro, nós não temos dúvida disso, né? Mas mesmo com o carro, ela precisa ter um transporte público adequado para que ela, entre andar de carro e enfrentar um congestionamento, ela possa, por exemplo, andar num ônibus, num corredor exclusivo, onde ela possa ter um tempo de viagem menor. Quando a cidade oferecer isso ao cidadão, então, mesmo tendo carro, o cidadão poderá deixar o seu carro em casa e utilizar o transporte público. Junho de 2014, Copa do Mundo em Manaus. O que a gente já vai ter de modificação no trânsito? A Copa do Mundo, é um evento que em Manaus nós vamos ter quatro jogos, né? Além dos 4 jogos, nós vamos ter um FanFest que vai funcionar durante toda a Copa do Mundo. O FanFest é uma área onde as pessoas vão assistir o jogo e é onde a televisão vai fazer a cobertura diariamente dos jogos. O FanFest vai ser na Ponta Negra e nós vamos ter 4 jogos no estádio, na arena ali no antigo Vivaldão. O planejamento para os jogos é diferente do planejamento para os demais dias. Nos dias de jogos, nós deveremos ter feriado para que as pessoas não tenham um deslocamento normal do dia a dia, e nós deveremos ter um plano operacional específico para os dias de jogos. Então, nesse dia nós vamos ter mangueiras, que são pontos de ônibus operacionais nas áreas próximas ao estádio, atendendo principalmente a área hoteleira do centro, a área hoteleira do distrito industrial, as áreas onde as pessoas que vão assistir os jogos, elas irão se deslocar até o estádio. Então, aquela pessoa que vier para assistir o jogo de outra cidade ou de outro país, ela poderá utilizar essas linhas de ônibus especiais criadas para o evento. Outro bolsão de estacionamento para táxi vai ser organizado, de modo que as pessoas que vierem de Boa Vista, de Belém, de Porto Velho, enfim, tem parente aqui, está na casa do amigo, quiser ir para o estádio, ou mesmo as pessoas da cidade, também possam pegar um táxi e o táxi vai deixar ele próximo do estádio. Na área do estádio, nós vamos criar áreas de estacionamento, são vários bolsões de estacionamento
que vão ser criadas na área do estádio. Se a pessoa tiver de carro, ela poderá ir até um bolsão de estacionamento, deixa o seu carro. No perímetro de 1 quilômetro do estádio, não vai ser possível acessar de carro. Então, a pessoa vai ficar ou no estacionamento, ou descer do táxi, ou descer do ônibus e vai caminhar o quilômetro até próximo até a arena, até chegar na arena. Então, essa diretriz está traçada. Nós tivemos uma reunião na semana passada no Rio de Janeiro com as demais sedes e aquelas que fizeram a Copa das Confederações, apresentaram o que fizeram e o resultado do que fizeram. Com essa experiência, nós vamos revisar o nosso plano de mobilidade para a Copa do Mundo, adequando algumas situações que nós percebemos. Nós mandamos observadores do Manaus Trans para Salvador, para Fortaleza, que são 2 cidades que têm a característica operacional muito parecida com a nossa, da operação por ônibus, da operação por táxi, para que a gente pudesse tirar essa experiência, e essa experiência nós estamos avaliando e refazendo o plano, ajustando aqueles pontos que a gente entendeu que precisam ser ajustados. Vamos ter uma cidade melhor sinalizada? Aí nós vamos partir para a fase 2. A fase 2, definido esse planejamento, nós vamos então fazer a sinalização turística, que é uma deficiência da nossa cidade, sinalização de orientação turística e a sinalização geral do trânsito. A sinalização geral, essa é da cidade. Ela vai ser feita não por conta da Copa, mas porque dentro do planejamento que nós estabelecemos, ela já vai começar a ser feita agora, nesse próximo há muitos anos aqui na capital. Exatamente. De modo que quando nós chegarmos em maio de 2014, nós precisamos estar com tudo arrumado. A sinalização completa de regulamentação e a sinalização turística. Sinalização começa a partir de quando? Nós já começamos. Nós começamos com a Avenida Tefé, nós já fizemos toda a sinalização em termoplástico. Nós fizemos aquela avenida que passa próximo da prefeitura. Porque, horizontal e vertical. Horizontal e vertical. Como eu salientei antes, nós vamos entrar num processo de recapeamento. Então, nós vamos ter 150 quilômetros de vias que vão ser recapeadas. Outras, vai ser retirado todo o pavimento, vai ser refeito a base e colocado novo pavimento. Então, a sinalização vem depois. Aí ela vem acompanhando esse cronograma de obras. Aquelas vias que não vão passar por esse processo, nós estamos com o equipamento já fazendo a sinalização. O certo é que nos próximos 6 meses, com uma extensão de mais 3 meses, então nos próximos 9 meses, a cidade inteira, os grandes corredores vão ser todos renovados a sinalização. Quer dizer, quem vem de fora aqui da cidade, será possível transitar sem GPS? Você garante isso? Nós encontramos, Iana, essa é uma boa pergunta. Eu fiz uma viagem a trabalho e eu peguei o carro e eu desliguei o GPS. Quando estava observando em Fortaleza esse andamento, né, da Copa das Confederações. E foi possível chegar no estádio, foi possível chegar no aeroporto. Aí nós identificamos um problema da nossa sinalização. Quando você vai a uma cidade, você vem a Manaus, vamos pensar como um turista. Você quer chegar no teatro, na Ponta Negra, no distrito, porque tem muito executivo que vai para o distrito, na arena, no aeroporto. São alguns pontos principais. E eu comecei a andar na cidade e tentar entender o porquê que tanta gente reclama da sinalização de Manaus. Porque tem muita placa. Tem muita placa, mas a placa não está orientando. Então, nós tínhamos que chegar... Muitas vezes confunde, essa é a impressão que eu tenho. Exatamente, Nós chegamos ao seguinte diagnóstico: nós temos uma placa que é pequena, então a letra é muito pequena, e você, dirigindo, não consegue ler. Quando você leu a placa, você já passou. Então, não conseguiu tirar a informação que precisava. Segundo, nós temos informação demais. Nós pegamos uma placa, ela diz assim: bairro Coroado, bairro Japim, bairro Petrópolis. Quem está na cidade sabe como chegar no Petrópolis, no Coroado e no Japim. Quem não conhece, você está procurando o Coroado, Japim, Petrópolis, por quê? Então, nós essa semana tivemos uma reunião com a nossa equipe de planejamento com a seguinte orientação: nós precisamos escolher quais são os pontos de interesse do turista e indicar essa informação nas placas.
para que ele possa sequencialmente ir seguindo aquela trilha da placa até chegar no seu destino. Aí ele não precisa de GPS. Agora, quando a gente coloca, como nós temos hoje, muitas informações na placa, ele se perde, porque aquela informação não interessa a ele e acaba que fica uma placa com 4, 5, 6 informações, onde você não consegue ler a informação que você está procurando. É bem complicado. Então, e esse é o nosso problema, e nós vamos corrigir isso. Semáforos, vocês têm um setor no Manaus Trans para realmente aparelhar, no caso, consertar os semáforos, quer dizer, verificar o que está funcionando, porque a gente percebe que no dia a dia da cidade, esse é um problema crônico, né? Os semáforos apagam e a cidade, o trânsito fica a ver navios, vira um verdadeiro caos em alguns pontos, né? Os agentes de trânsito são obrigados a se deslocarem para esses pontos. Vocês estão trabalhando também para melhorar esse ponto? Então, Iano, isso é uma preocupação, porque particularmente, toda vez que eu vejo um agente de trânsito em pé no semáforo, tem alguma coisa errada, porque não era para aquele agente de trânsito estar ali. O semáforo foi criado, lá quando ele foi criado, antes do semáforo existia um policial que ficava no cruzamento apitando e mandava vir esse carro daqui e o outro carro daqui. Aí foi criado o semáforo. O semáforo foi uma das grandes invenções da humanidade. Justamente através de 3 cores, você conseguia organizar um cruzamento, dava oportunidade de todo mundo cruzar aquele local sem que houvesse conflito. Então, um agente de trânsito em pé no semáforo é um problema. Ele não era para estar ali em pé. Ele está porque, se aquele semáforo der problema, ele tem que atuar pela necessidade de ele estar naquele local quando der o problema. Então, não há confiabilidade por conta do semáforo. Ou confiabilidade porque o equipamento desliga, porque o equipamento queima, ou confiabilidade porque o tempo que ele está programado não é o adequado para atender aquela demanda de tráfego que está passando naquele local. Então, nós precisamos de um semáforo que seja confiável do ponto de vista de tecnologia, que se a energia for embora, ele continue funcionando porque tem um no-break. Se der uma descarga atmosférica, ele tenha toda a proteção contra a descarga atmosférica, que ele tenha o aterramento adequado para que ele não queime por qualquer eventualidade. E se acontecer de houver uma pane ou ele queimar por algum motivo, que ele fique, né, nesse estado o mínimo de tempo possível, ou seja, o tempo de resposta da equipe técnica seja o mais rápido possível para chegar lá, consertar o semáforo e colocar ele funcionando. Então, isso do ponto de vista da confiabilidade, do ponto de vista do equipamento, é o que nós precisamos. Aí nós temos um outro problema, que é a questão da configuração semafórica para atender às demandas. Aí nós precisamos de um sistema inteligente, não um semáforo inteligente, um sistema que ele reconheça os fluxos, que ele distribua os tempos de verde de acordo com o fluxo e que ele vá se adaptando em tempo real às mudanças do fluxo. Okay. Então, isso é o que nós precisamos. Você perguntou se nós temos uma equipe. O Manaus Trans tem equipe, mas hoje nós temos um semáforo que queima muito, que quando a energia vai embora ele desliga, que não se consegue atender essa demanda na quantidade dos problemas que ocorrem na hora certa, com rapidez. E nós estamos partindo, então, para montar um novo sistema, que nós devemos licitar. Esse sistema vai corrigir esses problemas de equipamento, de tecnologia, de programação, de modo que nós tenhamos um semáforo que funcione bem e que a gente retire esse agente de trânsito do semáforo, porque isso é muito ruim para o agente de trânsito. Ele fica ali horas e horas apitando de um lado, do outro, de um lado, do outro. Esse agente de trânsito está sendo mal aproveitado porque ele poderia estar exercendo uma outra atividade. Esse é o que a gente quer fazer. Paulo Henrique Martins, novo diretor-presidente do Manaus Trans, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Sucesso na sua missão. Obrigado, a gente agradece o convite e diz para as pessoas da cidade de Manaus que nós estamos empenhados nisso. Nós temos uma determinação do prefeito de que na Copa esteja tudo funcionando. Então nós vamos trabalhar dia e noite para que essas coisas possam acontecer o mais rápido possível e que a gente tenha uma cidade mais humana, um trânsito melhor. Obrigado, boa noite. O Band Cidade Entrevista deste sábado fica por aqui. Você acompanha agora as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Tenham todos um ótimo fim de semana. Uma boa noite.